4:8. Um dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher de distinção, e ela constrangeu a comer. Sucedeu que todas as vezes que ele passava por ali, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este santo homem de Deus, vejo que este é santo homem de Deus, este que passa constantemente por nossa casa. Façamos-lhes um pequeno quarto sobre o muro, ponhamos-lhe ali uma cama e uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa para lhe se retirará. Sucedeu que um dia ele veio ali, retirou-se para o quarto e nele se deitou. Disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Tendo ele a chamado, ela se apresentou perante ele. Eliseu disse a Geazi: dize-lhe, eis que nos tem tratado com tanto desvelo, que se há de fazer por ti? Queres que se fale ao rei ou ao general do exército ao teu favor? Ela lhe respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? Geazi lhe disse: ela de fato não tem filho, e o teu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Tendo ele chamado, ela se apresentou à porta. Eliseu lhe disse: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás a um filho. Ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. A mulher concedeu e deu à luz a um filho no tempo determinado. Quando fez 1 ano, conforme Eliseu lhe dissera, tendo o menino, quando fez 1 ano, conforme Eliseu lhe dissera, tendo o menino crescido, saiu a ter com o seu pai, que estava com os ceifeiros. Disse ao seu pai: minha cabeça dói. Ele disse ao seu criado: leva-o à sua mãe. Tendo tomado ao menino, levou-se à sua mãe, e em cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia. Então morreu. Amém? Glória a Deus. Amados, aqui está a história de uma mulher que teve que agir, ou teve um sentimento, um coração de bondade, compaixão, cuidado, zelo. Teve um coração diferenciado do coração do povo, daquele povoado, de todos os moradores daquela região. Vendo um homem de Deus passar, ela sempre chamava aquele homem para entrar e comer com eles. Num certo dia, ela vendo que aquele era o trajeto de Eliseu, ela consultou seu esposo: vamos fazer um quartinho para ele? Vamos ter um lugar onde ele possa descansar o seu corpo, comer e ali continuar a sua jornada? O marido concordou e assim ela fez. Na primeira passada de Eliseu por ali, Eliseu foi recebido por eles, subiu ao seu quarto. Ao descansar, com certeza o seu coração se encheu de alegria em ver o zelo daquela mulher pela vida dele. Ele quis agradá-la.
chamou seu servo Geazi e disse assim, ó, chame a sunamita. E ela vindo, se assentou diante dele. E ele disse a ela assim, o que eu posso fazer por você? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem alguma coisa que eu possa fazer em relação ao rei, em relação ao chefe do exército do rei? E ela disse, não, meu senhor, eu habito muito bem no meio do meu povo. Ela era uma pessoa de posse, tinha condições e era bem, morava muito bem naquele lugar. Levantou-se, saiu. Eliseu não se contentou, perguntou para Geazi, puxa, eu gostaria muito de fazer algo por ela. Você sabe, Geazi, se ela precisa de alguma coisa? Geazi, um servo bem observador, falou, ó, eu descobri que ela não tem filho, o teu marido já é velho. Eliseu rapidamente pede para ele, então chame-a. Quando ela veio pela segunda vez, ela já parou na porta. E disse ao profeta, o que o senhor quer de mim? Ele disse, olha, vá, porque daqui a 1 ano, você estará com um menino nos seus braços. Como ela não tinha condições de ter o menino, e não teve até aquele tempo, ela disse, não minta para tua serva. E se retirou e saiu. Mas a fala do profeta aconteceu. Depois de 1 ano, ela carregando o menino no colo, passou-se os anos, o menino cresceu. Depois de grande o menino morreu. Pegou-se uma forte dor, uma febre, uns falam febre, outro dor de cabeça. Pegou uma enfermidade. Morreu. Ela trouxe ao profeta, o profeta ressuscitou o menino. Como ela era uma mulher que um dia ela agiu de bondade e ela abriu as portas da casa dela para aquele profeta. No momento em que Deus queria julgar aquela região, ele foi enviar fome para a região. O profeta avisou aquela mulher, ó, suma daqui durante um período, porque durante 7 anos vai ter fome aqui. Aquela mulher obedeceu, saiu com seus filhos, e todo o abandono de terra, a terra ela faz parte do rei, do reinado do rei. Passou-se os 7 anos, ela volta para sua terra, e ela tinha um memorial diante de Deus, voltando ela para a tua terra, para pedir por misericórdia para o rei, para que ela pudesse voltar, morar pelo menos na casa dela. Naquele momento, Geazi estava contando para o rei o que já aconteceu através do profeta Eliseu naquela região de Sunem. E ele contando, chega a sunamita com seu filho. Ele falou, olha rei, inclusive uma das histórias que eu contei de Eliseu para o senhor, esta mulher que está pedindo ali para que ela volte a morar na casa dela, é a mulher que Eliseu ressuscitou o seu filho. Hoje em dia é muito fácil a gente ouvir falar sobre ressurreição, mesmo porque conhecemos a história do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas coisas já aconteceu no nosso meio e para o mundo afora sobre ressurreição. Mas naquela época não se ouvia falar em ressurreição. O rei, impactado com aquela história, ele pede para restituir aquela mulher à sua terra, e tudo que aquela terra haveria de produzir naqueles 7 anos de seca naquela região. Ela voltou para a sua terra, restituiu a sua casa e toda a sua terra, o seu terreno, e ainda, se tivesse aquele terreno produzido, toda a sua produção. Tudo porque
um dia o seu coração agiu de bondade para com Deus, servindo um homem de Deus. Amados, esse texto ele é maravilhoso porque nele a gente consegue compreender que o nosso Deus, como diz o pastor Guilherme, ele olha o coração daqueles que são dele. O coração, amados, de uma pessoa boa faz toda a diferença. O coração da pessoa boa marca vidas, muda a mentalidade de pessoas, muda a vida de uma pessoa. Um coração de uma pessoa boa, ele quebra coisas terríveis na vida de uma pessoa, de uma outra pessoa. O coração de uma pessoa que ama é diferente. Deixa rastros na terra de um legado maravilhoso. Quando você convive com uma pessoa muito má, de um coração amargurado, um coração rancoroso, um coração avarento, um coração que não é um coração de Deus, a tendência é você extrair daquela pessoa tudo que não presta para a tua vida, porque você só tem aquilo como espelho. Tratamos de pessoas e muitas pessoas não conseguem transmitir amor para o filho porque não recebeu o amor dos pais. Porque talvez no passado os pais não tinham um coração de Deus. E aí os replica aquilo que aprendeu no passado. Mas aí a pessoa se converte. E a partir da conversão, ela escolhe dizer para o Espírito Santo: dai-me um coração igual ao teu. E viver as benécias de um coração de Deus. Essa história mostra uma mulher que olhou com compaixão para o próximo. Já estava bem estável, uma vida estável, sua casa, seus terrenos, seus servos, porque no decorrer diz que o seu marido pediu aos ceifeiros que socorresse ali o seu filho. Então ela tinha servos, tinha um padrão de vida bacana, e ela tinha tudo para ser soberba, porque normalmente o rico é soberbo, o rico ele é avarento, o rico sabe o valor de 10 centavos, e eu não quero falar de dinheiro, eu quero falar de coração. Mas ela não poupou e mandou construir e imobiliou. Esse é o coração da sunamita. Ela nunca que imaginaria que aquele coração, aquele ato que ela fez para aquele homem de Deus naquele momento ia redundar numa restituição dos 100% da tua terra. Quando Eliseu diz para ela assim, o que eu posso fazer? Eu posso falar de você para o rei ou para o chefe do exército? Ela diz que não. E como a nossa vida tem altos e baixos, houve o baixo da vida dela que ela precisou sim que alguém intercedesse ao rei pela vida dela. E este que intercedeu foi Geazi, servo de Eliseu. Naquele momento ela não precisava de intercessão de ninguém. Há momentos que na nossa vida nós achamos que está tão bem que nós não enxergamos que um dia
eu vou precisar do meu irmão. Normalmente, aquele que você fecha as portas, Deus usa para ele abrir a porta para você lá na frente. Normalmente, a vida faz com que aquele que pisa em você, hoje, você amanhã estende um tapete para ele. Normalmente, aquele que você maltrata, amanhã vai curar suas feridas. Então hoje nós estamos num tempo de reflexão acerca de como está o nosso coração. Porque, queridos, o mundo já, não sei se o mundo dá mais volta, né? Porque diz agora que a terra é reta. Os estudiosos que dizem que a terra é reta, a terra não é mais redonda. Mas vamos falar da terra redonda. E eu quero ilustrar aqui uma pessoa que ela bebeu muita cachaça. E um certo dia, ela cheia de cachaça na cabeça, ela parou com a chave da tua porta, e ele ficou nessa posição, no meio da rua. Aí todo mundo passou. E aí? E eu não vou dar nome nele, porque pode ser que o nome seja o nome de alguém daqui. E aí, fulano? O que você está fazendo aí? Eu estou esperando o mundo dar a volta e a porta da minha casa ficar diante de mim para mim abri-la. Ninguém riu porque eu sabia que era sem graça. Mas o mundo dá a volta. E para o mundo dar a volta, como diz o meu irmão André, uma hora ele vai começar a rir. O fruto da sua semeadura depende do hoje. Refletindo acerca da sunamita, não tem como refletir acerca das coisas espirituais. E quando você reflete das coisas espirituais, você lembra do Criador. E o Criador, que no caso é o rei, não o rei de Sunem, o Todo-Poderoso, que observa todas as coisas, vai trabalhar através desta palavra na vida de algumas pessoas nos dias de hoje. Há muitos de vocês que se converteram há pouco tempo e agem de bondade com as pessoas, e automaticamente você agindo de bondade com as pessoas, você está agindo de bondade com Jesus. Lembra da passagem que ele disse assim, o que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Quando ele falou sobre o reino de Deus, você me viu nu e você não me vestiu. Você me viu com fome e não me alimentou. Você me viu com sede e não me deste de beber. Fui internado e você não me visitou. E os discípulos indagaram, mas no que e quando nós te vimos? Toda vez que você fez a um dos meus pequeninos, estava fazendo a mim. Então, aos sunamitas, vou nominar assim, para os irmãos entenderem, que hoje estão nos primeiros passos daquela mulher, porque você se converteu ontem. Então, teu coração, hoje é um coração cheio de bondade. Sem muitas melongas, você oferta, dizima de coração.
ajuda o próximo de coração. Entrega no quilo do amor na sua célula de coração. Muitos novos convertidos, quando tem encontros, retiros, alguma coisa que gera custo, além de pagar para si, e ainda procura liderança para poder pagar para alguém. São pessoas que têm o coração bom. E olha não só para o seu umbigo, mas olha para o próximo. A esses que estão dando o primeiro passo da sunamita, de ver a necessidade do próximo e ajudar o próximo, Deus tem para você hoje uma palavra, e a palavra é: o que você precisa que eu te faça. Você foi pego de surpresa, porque senão você tinha feito uma lista em casa. Olha, se eu soubesse, eu teria feito uma lista, porque eu tenho tantas coisas. Normalmente, quando Deus quer presentear uma pessoa que tem um coração bom, Ele vai presentear essa pessoa justamente com aquilo que para ela se tornou uma machucadura, porque os anos se passaram e eu não conquistei. Os anos se passaram e parece que eu sou estéril nesta área. Não é uma área que eu sou feliz, é uma área que eu vivo, mas não vivo a felicidade. É uma área que eu vejo as pessoas terem e eu não tenho, e não é por falta de dinheiro. Talvez seja por falta de saúde, ou por falta de alguma deformidade, ou por alguma carência. Mas tenho condições de ter, mas não tenho. Aquela sunamita tinha dinheiro, tinha posse, tinha áreas, tinha escravos, mas ela não tinha filhos como as escravas dela tinham. Ela não tinha aquilo que as pessoas tinham. E o nosso Deus quer te presentear, você que é um homem ou uma mulher, um jovem que tem um coração bom. O que você quer que eu te faça? O que você precisa? Você agiu de bondade com muita gente. Você agiu com aquelas pessoas mal sabendo o que você estava fazendo para mim. E hoje é dia de presentear. Hoje é dia de presentes. Toda a palavra ela é profética, e a palavra profética ela te exorta, te conforta e te edifica. Então está exortando os avarentos, mas está consolando os de coração bom. E também está consolando o avarento. Eu tenho um coração bom para você. Não tinha teto e você me deu um teto. Ah, mas isso eu vou ouvir de Jesus naquele dia. Isso, naquele dia nós todos ouviremos no dia do juízo, do tribunal de Cristo, não do juízo, do tribunal de Cristo, porque haverá dois dias. Um para os que ficarem e outros porque subirem, como a igreja do Senhor Jesus. No tribunal haverá os galardões. Eu tive e você me deu, e aqueles que dão. E Jesus quer que você viva aqui. Não tem como lá no céu Ele fala assim: você não podia ter filho, então daqui a um tempo você vai ter filho. Você está muito tempo solitário, então a partir de hoje eu vou te arrumar uma companhia, um companheiro ou uma companheira. Você está muito tempo sofrendo nesta área, então eu vou te dar. Não, porque lá já é um outro nível, é o estágio da recompensa eterna. Deus precisava presentear a sunamita, e para ele presentear a sunamita, ele precisava de um portador na terra, boca profética dele, e a boca profética de Deus na terra foi quem? Foi Eliseu.
Eliseu. Hoje a boca profética de Deus sou eu dizendo para você assim, olha, o que você precisa que seja feito. O que você está precisando? Todas as minhas grandes bênçãos recebidas no altar, foi porque toda a fala de Deus no altar eu recebia com as duas mãos, e eu abraçava, e eu glorificava a Deus. Eu vou viver, essa é para mim, essa bênção é minha, eu não vou deixar passar. Senhor, eu sei que o Senhor é rico e poderoso e pode abençoar todo mundo, mas essa porção é minha, eu necessito disso. Você recusou o emprego por causa do em prol de vidas. Recusou uma vida em prol de vidas. Calma, o que você precisa que o Senhor faça por você? Nós temos membros que nós conhecemos que recusaram empregos para ganhar muito bem, mas teria que trabalhar no sábado, e eles tiveram que falar, não, meu sábado, eu sou servo do encontro, eu trabalho numa obra que nós realizamos no encontro, na igreja, no sábado eu tenho meu compromisso com Deus, no meu final de semana não posso trocar por trabalho, é do Senhor. E essas pessoas abriram mão de uma renda melhor para poder servir ao Senhor no seu tempo, da melhor forma. Hoje o Senhor te pergunta, o que você precisa que eu te faça? Seja inteligente como Zaqueu. Zaqueu não, como o cego Bartimeu. O que queres que eu te faça? Bartimeu rapidamente disse assim, ó, eu quero ver. Ele poderia falar assim, Senhor, se cada um aqui me dá um denário, dessa multidão eu vou estar milionário e não vou precisar mais que ninguém eu incomodar ninguém de me trazer para cá para mim poder pedir esmola. Mas ele foi na raiz do seu problema, que eu torne a ver. O que você quer que o Senhor faça? Estágio 1 da sunamita. Estágio 2 da sunamita. Ela dançou porque ela estava vivendo o melhor momento da vida dela com o seu filho. A profecia de Deus se cumpriu, e agora eu pego um outro público. Você está no melhor momento da tua vida, com o seu filho crescendo, desenvolvendo e as coisas acontecendo. Você conseguiu tudo o que você precisava. Eu vivo bem. Sabe aquele estágio que você fala assim, olha, não pode nada dar errado, porque está tudo muito maravilhoso na minha vida. Tem pessoas que estão assim. Mas continuou servindo o profeta. De repente, vem o estágio 3. O filho querido, o único, o primogênito, morreu. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que aquilo que mais te valia morreu. Passou pelos vãos dos seus dedos. Aquilo que Deus prometeu do altar, aquilo que você sabe que foi Deus que te deu, aquilo que foi conquistado através de oração, aquilo que foi conquistado através de jejum, aquilo que foi conquistado através de muita devoção, de muito amor, morreu. Veio uma crise e levou aquilo que você tinha.
seja uma empresa, seja uma vida profissional, seja um lar de paz, seja um ministério. Eu já tive um ministério glorioso. Um dia eu cantei, um dia eu preguei, um dia eu dei aula na escola bíblica, um dia eu fiz, um dia eu liderei, um dia eu louvei ao Senhor, ou um dia, isso. Morreu esse dia, passou esse dia foi um dia de alegria, mas hoje você não vive mais essas benécias, porque morreu. De uma certa forma, o diabo roubou, as coisas aconteceram, houve um tropeçar das suas ações, perdeu. E por ela ter um coração bom, ela pegou o menino morto, pediu para os seus ceifeiros: traga ele aqui, coloca na minha casa. Eu vou até a casa do profeta, porque se Deus me deu, Ele precisa me dar uma resposta. E você está aqui porque você precisa de uma resposta de Deus. E a resposta de Deus é: aonde está o menino? Aonde está o ministério? Aonde está o seu lar? O seu laço matrimonial? Aonde está tua esposa, o teu esposo? Aonde estão os teus filhos? Aonde está aquilo que Deus te deu? Aonde está? Está aqui em casa, Senhor, em cima de uma cama. O profeta pediu para o Geazi ir lá e fazer as orações e nada aconteceu. Até que ele vai e ele realiza. E o tremendo nesse estágio 3 da vida de Sunamita é que o filho ressuscitou. Seu ministério não morreu porque você não está morto. Teu casamento não morreu porque você está vivo. Sua vida profissional não morreu porque você é capaz. Perdeu, saiu pelo vão dos dedos, mas é capaz. Este dia passou e esse dia, viva o dia de hoje. E o Senhor que te deu naquele dia é o mesmo que continua hoje no nosso meio, te dando a oportunidade. Aonde está aquilo que é glorioso, aquilo que te trouxe alegria, aquilo que te fez dançar na minha presença, aquilo que te fez salmodiar? Aonde está o brilho dos teus olhos? Cadê o brilho dos teus olhos? Porque o dia que você entrou e aguardou a sua noiva entrar no altar, chegar no altar, e a hora que você viu, ou talvez você noiva, a hora que você entrou linda, maravilhosa, era o melhor dia, era o dia da promessa, o dia que cumpriu, o dia de você receber o galardão por ter sido ali fiel ao Senhor. Era o dia dos teus sonhos, como o dia da Sunamita, o dia que ela começou a gerar aquela criança, e o dia que aquela criança veio à luz, deu à luz, ela pegou no colo, o dia que ela teve que amamentar, cuidar, teve o dia da alegria de alguém que era incapaz de gerar um filho. Ela viveu durante anos, até que morreu. Você viveu durante anos, até que morreu. E hoje, olhando para o estágio desta área da tua vida, eis a pergunta: aonde está? No caso da Sunamita, o Senhor foi até a casa dela, usou o corpo do profeta, e através da boca do profeta, ele declarou: volte o espírito nele, volta a viver. Menino, levanta,
Você ainda vai viver muitas coisas boas com a sua mãe. Você tem fé de viver o terceiro estágio da vida da Sunamita? Porque o que precisa é fé. Ela teve fé, ela guardou o menino ali e falou assim: eu vou ter com Deus. E Deus deu uma palavra para ela. E ela viveu porque ela creu. E eu quero que você saia daqui crendo e vivendo. Vai ressurgir o seu ministério, vai ressurgir tudo que Deus te deu, queridos. Tudo que Deus me deu é meu, eu não abro mão. E eu vou além, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É tudo, é tudo, é tudo. Eu sei que morar no céu por toda a eternidade Ele conquistou na cruz, mas as benesses na terra Ele conquistou na cruz. É direito meu e é direito teu. E hoje Ele pergunta para você: aonde está? Porque eu vou ressuscitar. Está morto? Vem a vida. Vai voltar a viver de uma forma maravilhosa. Tem coisas que nós, seres humanos, é nosso dever fazer. Nós fazemos. Porque está no controle da nossa mão. Que está no controle da tua mão, Deus não faz. Porque Ele te deu, te capacitou, te deu inteligência, te deu autoridade, te deu poder, te deu força, te deu saúde. Então vá, conquiste. Agora aquilo que saiu dos vão dos seus dedos, você não tem força, não consegue mais, Deus faz. Terceiro e quarto estágio da Sunamita, ela ouve a voz de Deus, sai porque vai vir um tempo difícil. E ela obedeceu. Ela podia fazer como José, pegar sacas, guardar mantimento, guardar as coisas. Ela podia se preparar para os 7 anos difíceis. Mas ela sabia que podia ser roubada. Então ela teve que sair daquela região e ir para uma outra região com o seu filho, porque até ali o seu marido já não existia mais. Após 7 anos, ela recebe a notícia que a terra já estava produzindo. E ela volta. Só que quando ela volta, aí sim, agora ela precisava de Deus para interceder por ela, para que ela fosse restituída de tudo que ela perdeu. A lei do tempo era o seguinte: casa abandonada é do governo. Já pensou se fosse nos dias de hoje? Você perdeu, e agora? Vai lá bater, achando que eles vão te devolver. Muito pelo contrário, se você tem mais de uma casa, eles querem a sua segunda casa. Mas ela volta só com a vida e a roupa do corpo e o seu filho, clamando para o rei: Rei, tem misericórdia de mim. Eu quero pelo menos o meu teto para morar. Aquele que tem o coração bom, Deus cuida até a hora de fechar os olhos, porque a hora que fecha os olhos é 100% dele. Algumas pessoas, e eu tenho comigo isso é minha teologia, minha, não está escrito, é minha forma de entender a Bíblia, que a teologia é aquilo que você interpreta, entende, como você lê, e o que você entende. Na minha interpretação, na minha forma de entender, uma pessoa que tem um coração bom, como o coração de João,
que não morreu como os outros discípulos, os outros apóstolos. Quando fecha os olhos, não é qualquer um que vem buscar, é o próprio Cristo. Ele não vai dar ordem a um anjo, vai lá buscar. Porque ele vai dar daqui a pouco o último suspiro lá. Seja no leito de hospital, seja dormindo em casa, seja dirigindo, seja em qualquer momento que for, uns no altar. A hora que dá o último suspiro para a pessoa que tem um coração bom. Não é qualquer um que vem buscar. Não é o anjo que vem e fala assim, ó. Vinde bendito, porque combateste o bom combate. Vou te levar agora para o seio de Abraão, aonde está todos que pregaram o evangelho como você até os dias de hoje. Vem comigo. Não, para aquele que tem um coração bom, na minha concepção é o próprio Jesus que fala assim, eu quero ir lá. Você já viu aquelas historinhas aqui nas redes sociais ou em testemunhos e a pessoa está, né, até da nossa família, está ali no estágio final da vida, aí fala assim para aquele que está ali visitando, olha, Jesus está ali, ó, eu estou vendo ele. Mas quem está ali? Jesus. Ele está vindo aqui todo dia me ver. E ele falou que ele vai me levar junto. Aí, você como visitante fala assim, está ficando lelé, né? E aquele que é crente, que conhece, fala assim, meu Deus, vai levar. Prepara a casa porque fulano de tal vai embora, porque ele está vendo Jesus. Mas como você sabe que é Jesus? Ele é lindo, as mãos dele é furada, ele tem a marca. É ele, eu sei, eu conheço Jesus. Porque aquele que tem um coração bom, ele é assistido por Jesus todos os dias. Todos os dias Jesus conversa com essa pessoa. Quem tem um coração bom não morre de qualquer jeito. Não sofre algumas enfermidades como os outros sofrem. Não passa por algumas lutas. O final da vida é glorioso e é sem dor. Da mesma forma que tem pessoas que estão ali, que estão morrendo com o Senhor Jesus e você vai visitar. Aí ela fala assim, tem um anjo que todo dia vem ali me ver. Tem certeza que é um anjo? É um anjo. Tem dia que ele vem aqui perto de mim, pergunta para mim, como que você está? Você está bem? Você viu que você não está mais com dor? Não sei o quê. Nós somos crentes, irmãos, e eu já vi isso muitas vezes, nem tanto na nossa própria família. Já teve pessoas que, na beira da morte, você conversando com a pessoa ali, ela falando assim, tem um anjo que todo dia ele vem aqui me ver. É mesmo, como que ele é? Ele é assim, 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 assim. Daqui a pouco, vai embora. Então, estou falando de pessoas com um coração bom, porque eu tenho e sou pastor de uma igreja que ama vidas. Quem ama a vida tem um coração bom. Quem cuida de vida tem um coração bom. Quem deixa a esposa em casa e os filhos em casa para sentar e apacentar um discípulo é porque ama. Quem deixa o esposo, os filhos para poder apacentar uma discípula é porque ama. Quem deixa de ir numa churrascaria, num lugar, num cinema, numa viagem, porque tem um compromisso ali com um discípulo, uma discípula ou coisa do tipo, é porque ama. Quem abre mão de um emprego melhor por causa de vida é porque ama vidas. E quem ama vidas ama a melhor coisa que poderia amar,
porque tem o coração de Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. E esse Deus que é amor, neste momento vai restituir para você que perdeu tudo. 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 Tem pessoas que perderam tudo. Só tem a roupa do corpo, no bom sentido. Perdi tudo. Queridos, eu queria pregar isso para uns 15 amigos meus. 15, 12, 10 amigos. Eu tenho pastores que foram até meus pastores, que eles abandonaram tudo para poder ser pastor. Abandonou profissão. Teve um que eu bati nele. Eu falei: pastor Daniel, você não pode. Ele trabalhava numa firma chamada Firmenich, lá em Cotia. Ele abriu mão, ele era gerente lá, abriu mão. Na época, ele ganhava R$7.600. R$7.600 naquela época, há 20 e poucos anos atrás, era muito dinheiro. Eu ganhava R$350, ele ganhava R$7.600. Eu falei: pastor, você não pode fazer isso. Ele falou assim: eu pedi para fazer um acordo, eu vou pegar todo o meu dinheiro e eu vou entregar na igreja. Este é o acordo, está tudo certo. Eu vou fazer. Mas você não vai fazer. Alguém trabalhou tua mente. Está errado, pastor, você não pode fazer isso. Ele falou: eu vou fazer, eu vou. E ele fez. E aí ele fez, e aí por agir de bondade, o coração dele era bom, o Espírito Santo enviou ele para a Bahia, enviou ele para o sertão de não sei na onde, mas ele sofreu. E cada vez que ele sofria, a gente não podia fazer nada, que era ele que estava vivendo o tempo dele. E eu queria que ele tivesse sentado aqui para falar assim: bispo, ó, hoje Deus vai te restituir tudo. Mas tem pessoas no nosso meio que também fizeram coisas semelhantes a esse, igual a ele. Teve outros, o pastor Gerson, o bispo Gerson, que hoje a gente conhece como bispo Gerson, trabalhava no RH de uma empresa. Foi levado como presbítero para ser nosso pastor lá em Cotia. E deixou tudo. Passou por todas as humilhações que um pastor passa, de precisar de alguém para levar ele para casa, porque ele não tinha nem dinheiro e nem condições de ir, porque estourou o horário. O culto foi até para altos horários da noite, não tinha mais trem. Ele morava aqui no Portal dos Bandeirantes, e a igreja lá em Cotia. E aí tinha que alguns sortear ali carta para ver quem quer ser o bobo para levar ele. E ele não sabia disso, a gente sabia porque é bastidores. Tem coisas que acontecem no bastidor da igreja que eu nunca vou saber. E os que são escudeiro ficam nos defendendo. E eu sei que, porque igreja é igreja. E no caso dele, eu falava: mas a gente trabalhava, comprava cesta básica, dava para ele, comprava pizza para comer pizza. Vamos fazer churrasco. Tudo para agradar ele, eu queria agradar ele. Ele era meu pastor, eu queria agradar. Bárbara Vitor cresceu com os filhos dele. Ele abandonou tudo por amor a vidas. Tem pessoas que não foi a esse extremo, mas você teve grandes prejuízos e perdeu coisas por amor à vida. E hoje você está como sunamita aqui no final da história. Rei, só o meu teto, eu já estou feliz. Por favor, rei, eu sei que é direito teu, mas me restitui. Deus vai restituir, porque tem alguém intercedendo por você chamado Espírito Santo. Quando pega você no pecado, ele intercede com gemido inexprimíveis. Mas quando não pega você no pecado, pega você
como está no estado de hoje, com alegria, porque o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus, e Ele conhece Deus, porque Deus é amor, e Ele sabe que Deus vai restituir. Então hoje é noite de restituição. 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 Deus vai te restituir. Deus vai recompensar, galardoar em vida aquilo que você tem que viver aqui na terra em vida. Os 4 estágios da sunamita. O estágio de conversão, fazendo tudo com alegria. Vem a palavra, o que queres que eu te faça? E fez. Os demais estágios de alegria, de gozo, de paz e viver em alegria. De repente veio uma crise, veio prejuízo. Deus dá vida àquilo que está morto. Deus faz você dançar de novo. Tem pessoas que vai voltar a dançar na presença de Deus. Tem pessoas que vai voltar a dirigir. Sabe o pastor Guilherme, quando vai dirigindo assim, vou pegar o pastor Guilherme como adorador, que gosta de dirigir, com certeza ele canta, e só canta na Paula Valadão. Vai lá e coloca o play. Agora não é mais play, DVD, não é mais DVD. É o que? Spotify? Spotify. E não sei se o nome certo é Spotify. Mas coloca lá o trem para tocar no carro, aí vai cantando daqui lá para Barueri, Alphaville, lá para a empresa. Oh, Senhor! E passa pela entrada de da Castelo, adorando a Deus. A hora que ele cai por si, já está chegando em Carapicuíba, em Bugaçu, Cotia, vai embora. Oh, me perdi. Aí liga para o chefe, não, me perdoa, porque eu entrei no manto de adoração aqui, e o céu invadiu meu carro, e agora eu estou chorando de alegria. Porque Deus está restituindo algo na minha vida. Assim será com você, meu irmão, minha irmã. Tem pessoas que não perdeu casa, bens, não perdeu dinheiro, não perdeu nada desse tipo, mas perdeu a comunhão com o Espírito Santo. Pessoas que dia e noite e dia, tinha comunhão com Deus, e hoje não tem mais comunhão com o Espírito Santo. Ele está restituindo hoje a comunhão com você. Se você hoje clamar por Ele, vem Espírito Santo, perdoa os meus pecados, Espírito Santo, perdoa as minhas fraquezas. Eu caí, Espírito Santo, eu errei, pequei contra ti, contra os céus, contra a terra, contra a minha igreja. Já não sou digno mais de ser chamado filho do Senhor. Me perdoa, Espírito Santo. E o que há de acontecer agora, neste momento? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver. Tua alma viverá, teu espírito se deleitará, e tudo novo se fará. Por quê? Porque o Espírito da verdade, o Espírito do vivo Deus está aqui. Aleluia. O Espírito, teu dono, aquele que deixou a tua glória para habitar no meio de nós, para nos ajudar a viver nesta terra, ser melhores nesta terra, amarmos pessoas nessa terra, amarmos situações, amarmos o reino nessa terra. Ele deixou tudo para poder estar conosco. Ele é o que mais clama neste momento. Casa, carro, bens são coisas fúteis que vai, e Ele restaura, porque Ele é Deus. Mas o maior é a sua presença, a presença do Senhor, a presença de Jesus. Enche o coração de luz.
A presença de Jesus enche o coração do homem e da mulher das benesses que existem no céu, que não se compra com ouro, prata, bronze, com carros, com casas de luxo. Não! Ela é comprada com um pedido de perdão, um pedido e um clamor de misericórdia. A presença de Jesus. Voltará a viver, ter felicidade. Talvez eu nunca tive felicidade, então vai viver agora uma vida como Deus quer que viva. Sofreu talvez a infância toda, a juventude toda, se casou tudo errado, viveu errado até hoje. Não tem problema, porque o seu futuro, você não morreu. Está vivo ou está viva? De agora por diante, com Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, com o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, aquele que era, é e há de vir, o nosso Senhor Jesus, Ele está aqui, o teu Espírito está aqui, e o Pai de tudo, que conhece tudo, está batendo desejoso para dançar com você. Dançar, vem dançar, dança comigo, filho meu, filha minha. Outrora era a criatura, mas reconheceu o meu filho, me tem como pai, o dono de tudo, de todas as coisas. Vou para um estágio que não é da Sunamita, é um estágio nosso, humano. E nele está o apelo. Talvez você fale assim, eu não faço parte, eu entrei na igreja errada, estou ouvindo a mensagem errada, porque o meu coração é duro. Eu sou ruim. Eu queria ser bom. Eu queria ter um coração bom. Eu queria. A hora que eu vejo, sou chata. Sou zica mesmo. Pode falar qualquer coisa que eu sou. Que esse eu sou. Hoje tem um convite para você. Quer um coração de Deus? Quer que Deus mude esse coração, essa mentalidade que isso que você é, o que você tem como crença é o que você é. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Só a entidade chamada, que vocês sabem que é assim. Porque dela já está a sentença de morte eterna. Mas para você não. Para você tem um Cristo que morreu na cruz para mudar o teu coração. E você ser uma das pessoas mais amáveis nesta terra. Não boba, amor. Amor não é ser bobo. Amor não é ser idiota. É ser bom. O que vão dizer quando você não estiver mais nessa terra? Perdemos uma pessoa amável demais. E por onde eu for, eu vou falar daquela pessoa. Ou vão falar assim, puxa, foi tarde. Então para você que tem um coração ruim, pede para o Senhor mudar o teu coração. Aleluia. Toda vez que nós pedimos mais de Ti, Senhor, menos de mim, Ele faz mais. Vamos pedir para o Senhor? Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Fala com teu Deus. Aleluia.